E hoje a gente vai falar sobre o Usher e vamos falar sobre o Justin Bieber também. É uma história muito estranha, tá? Mas é uma história que vai ser grandemente elucidativa para todos vocês, tá? Então, para você que sabe aí de quem que a gente está falando, coloca o nome do cara aí, tá? Coloca o nome do cara no chat. Infelizmente, tem muita gente que não entendeu o apelido, né? Então, coloquei aí para você saber qual é o nome do cidadão, né, que a gente está falando. Eu dei o apelido dele de Dedé, tá bom? Em vez de ser DI, eu botei DE, ficou Dedé, beleza? Então, meus amigos, nesse começo é sempre muito importante você dar o like. Você sabe que quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Quando você assiste e não dá o like, a plataforma acha que você não achou legal, não continua te recomendando, então é fundamental. E também, muito importante você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Mesmo que você já seja inscrito, é muito importante você dar uma olhadinha para ver se a sua inscrição está ativa, porque vocês sabem que a galera já até colocou aí, a plataforma faz umas peripécias e tira a inscrição da galera, beleza? Então aproveita para dar uma olhadinha se você está inscrito, pra gente entrar na conversa, tá bom? Tem gente falando, faz um resumo do que aconteceu. O resumo eu fiz ontem, tá bom? Hoje a gente já tá um pouquinho mais na frente aí. Pessoal, meu canal no YouTube é um canal, a gente pode dizer assim, bem antigo, né? Se você for olhar aí no histórico aí do meu canal, você vai ver que o meu canal, ele é de 12 de dezembro de 2006, ok? Meu canal é de 12 de dezembro de... Meu canal aqui no YouTube foi criado no dia 12 de dezembro de 2006, ou seja, eu estou no YouTube já há muito tempo, 18 anos, tá? Daqui a 2 anos, 2026, eu vou fazer 20 anos no YouTube, tá? E aí, eu sempre acompanhei a história do YouTube e como é que o YouTube ajudou a lançar várias pessoas, né? E quando a gente estudou os casos de sucesso do YouTube, a gente aprende que o Justin Bieber, ele foi um dos primeiros sucessos assim do YouTube, tá? Foi um dos primeiros caras assim que apareceram utilizando o YouTube. Eu sempre soube dessa história e eu sempre pesquisei muito isso porque sempre achei interessante essa história. Agora, quando o Justin Bieber começou muito jovem ali, colocar vídeos no YouTube, né? Lembrando que o Justin Bieber é canadense e tal, o Justin Bieber ele foi visto, ou a gente poderia dizer, descoberto pelo Usher. Eu não sei se você conhece essa história, né? Usher é um cantor americano muito famoso, né? E também está super envolvido nessa história aí do escândalo aí do Dedé, né? E o Usher Raymond IV, né, mais conhecido como Usher, cantor, dançarino, ator norte-americano, né, considerado um artista muito influente no cenário R&B, pop contemporâneo, né? E ele chegou à fama no final dos anos 90 com o lançamento do seu álbum My Way, né, que gerou o primeiro hit, né, número 1 na Billboard Hot 100, né? E então fez muito sucesso, né? Um cara que tem ali um histórico bem poderoso, né? Então, eu sempre tive na minha cabeça essa ideia. Justin Bieber foi um dos primeiros cantores que conseguiram se lançar pelo YouTube, né? Um dos primeiros caras que usando o YouTube ficou famoso. E ele ficou famoso porque ele foi descoberto pelo Usher. Até aí era tudo que eu sabia, tá? O Usher já era famoso, viu o Justin Bieber no YouTube, achou maneiro e falou, pô, vou ajudar esse garoto a fazer sucesso, né? Vou investir nele. Vou ensinar o caminho das pedras aqui pro rapaz, né? Parece que foi a história foi nesse sentido, né? Só que aí, meus amigos, quando a gente olha isso que está acontecendo agora e a gente volta um pouquinho na história, a gente vai ver que a coisa é muito mais estranha do que parece. Inclusive, o Usher chegou a contar que no início do ano 2010, né? Quando o Justin Bieber começou a aparecer, o Usher chegou a contar que ele e o Justin Timberlake disputaram ali o Justin Bieber, né? Porque os dois ali estavam querendo se aproximar, né, do Bieber, né? Então, o Usher, né, ele revelou que a aproximação com o Bieber foi rolou ali uma grande disputa, né, com outros nomes da música, né? Principalmente
o Justin Timberlake. E aí, no final dessa disputa, o Justin Bieber assinou com a gravadora de Scooter Braun, né, a Raymond Brown Media Group, né? Eles estavam disputando ali quem ia trazer o Justin Bieber pro seu time, né? Então, quando você vai ver melhor essa história, você descobre que, na verdade, o que o Usher fez foi levar o Justin Bieber para o Paulo Dedé, ok? Foi exatamente botar o Bieber para ser mentorado pelo Paulinho Dedé. E o Paulinho Dedé, segundo a gente está descobrindo agora, fez algumas coisas bem estranhas ali com o Bieber, tá? Só que aí fica muito mais fácil você entender o que aconteceu com o Justin Bieber quando você estuda primeiro a própria história do Usher. Porque o Usher, ele foi também um jovem talento que foi lançado exatamente pelo Dedé. O Dedé lançou o Usher também. E a história desse lançamento, ela é simplesmente estranhíssima, tá? É uma história muito tenebrosa. E o que a gente descobre é que a mãe do Usher sempre esteve muito próxima a ele e ajudou o jovem Usher na sua carreira. Só que quando o Usher fez 13 anos de idade, guarde esse número, 13 anos de idade, ele foi sondado pelo DIDY, ou DIDDY, tá? Letra D, letra DIDDY, que é o Dedé, beleza? E simplesmente o Usher com 13 anos passou um ano morando com o Paulo Dedé, beleza? Simplesmente um ano. E nesse um ano, obviamente, aconteceram muitas coisas. E essas coisas que aconteceram, ele dá insights sobre isso nos seus vídeos, perfeito? E aí, existe um vídeo em que o DIDDY, ele diz que ele chegou a se tornar guardião legal do Usher. Ou seja, ele tinha um documento em que ele era o responsável pelo Usher com 13 anos de idade. Perfeito? E aí, quando perguntaram muitos anos depois para o Usher, falaram para ele: poxa, cara, você morou um ano com o produtor lá. Como é que foi? Muito se fala sobre essas festas estranhas que aconteciam lá, né? E você chegou a ver alguma coisa estranha nessas festas? Aí ele falou: poxa, eu vi coisas estranhíssimas. Inclusive, ele diz: eu vi coisas que com 13 anos eu nem entendia o que estava acontecendo. Eu não conseguia nem compreender o que eu estava vendo. Olha o nível da situação, tá? Para você sentir o tamanho do problema, tá? E aí, o pessoal, os entrevistadores, falaram para ele: Usher, mas e aquelas festas lá? Você saía mais cedo ou você chegou a ficar até o final? Ele falou: não, eu era o último a sair. Eu era o último que ia embora. E eu fui lá, aí ele fala, eu fui lá para conhecer aquele estilo de vida, aquele lifestyle. E ficou um ano morando com o cara. E o cara dizendo para ele: se você fizer o que eu tô mandando, você vai fazer sucesso, ok? Agora, as histórias que surgem e surgiram sobre isso são histórias assim muito estranhas e muito pesadas. Por quê? Uma cantora norte-americana começou a aparecer na mídia dizendo que ela ficou sabendo que o que rolou lá com o Usher. O Usher, com 13 anos, foi morar com o cara, ficou morando dos 13 aos 14 anos, e o cara simplesmente fez muita maldade com o Usher. Muita maldade do pior jeito que você pode imaginar. E essa maldade chegou a um ponto, e eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora, tá? Eu peço até desculpa por poluir a sua mente, mas é a realidade. O cara teria feito uma coisa tão sinistra com o garoto, de 13 anos, que o garoto foi parar no hospital, ok? Porque machucou a sua retaguarda, tá? A retaguarda do rapaz ficou tão prejudicada que ele teve que parar num hospital. Quem diz isso é uma outra cantora, tá nesse vídeo aí
que eu coloquei para vocês, tá? Nesse vídeo ela abre o jogo aí, conta as situações todas. O nome da cantora é Jaguar Wright, tá? Jaguar Wright é o nome dela. Inclusive eu vou colocar um outro link que vai complementar essas informações que eu estou trazendo, ok? Tá aí o link do vídeo. E essas informações são informações aí de testemunhos, tá? São informações testemunhais de pessoas que ouviram e ficaram sabendo, tá bom? Então, o que aconteceu? O Usher foi morar 1 ano com o cara passou o cerol nele, geral, chegou ao ponto do o Usher com 13 anos ter que parar lá no hospital, mas ele aceitou a bronca e fez sucesso. Mas nessa entrevista que eu citei pra vocês, do Usher, já mais velho, perguntaram pra ele, cara, você deixaria os seus filhos participarem dessas festas, tá? Essa entrevista foi uma entrevista que ele deu pro Howard Stern, tá? Tá tudo nesses links aí que eu tô colocando, os vídeos, as provas documentais. Perguntaram pro Usher, você deixaria os seus filhos passar um tempo na casa lá do DIDDY? Ele falou, de jeito nenhum deixaria meus filhos passarem um tempo lá, ok? Então, para minha surpresa, 2 coisas. Eu sabia que o Usher tinha lançado o Justin Bieber e eu sabia que o Justin Bieber tinha aparecido no YouTube. Era tudo que eu sabia. Eu achava que tinha sido o Usher que tinha lançado o Justin Bieber, mas na verdade, quem lançou o Justin Bieber foi o DIDDY também, porque o Usher levou o Justin Bieber para ser treinado ou mentorado pelo DIDDY. Ok? Agora você pensa assim, poxa, como é que esse cara que conhecia as maldades lá do cidadão leva o garoto também de 15 anos para lá? Na época que o Bieber foi passar um tempo lá, ele tinha 15 anos. E o vídeo, existe um vídeo. E esse vídeo é simplesmente impressionante. O vídeo é esse último link que eu coloquei para vocês. Nesse último link você tem um vídeo do Justin Bieber com 15 anos, na casa, chegando à casa lá do DIDDY, e no vídeo eles falam assim, olha, o DIDDY, ele fala assim, olha, o Usher, eu era o tutor dele, eu era o cuidador legal dele, eu tinha ali guarda legal dele, quando ele tinha 13 anos. E ele falou, no caso do Justin Bieber, e o Justin Bieber tá do lado dele ali, com 15 anos, com bonezinho, e ele falando assim, no caso do Bieber, eu não tenho guarda legal dele, mas ele vai passar 48 horas aqui comigo. E nessas 48 horas, disse o DIDDY, nós vamos fazer coisas muito loucas. Eu não posso falar o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai fazer, mas o negócio vai ficar selvagem, né? Vai ficar wild. E aí o Justin Bieber novinho fala, vai ficar wild. Eu acho que ele não sabia o que estava em jogo, né? E aí tem uma cena muito estranha, assim, muito sinistra, gera um mal-estar. O dono da mansão, né, o mentor, né, o produtor, ele chega e fala assim, olha esse carrão aqui, tipo um Jaguar, sei lá, uma Ferrari. E ele fala, você tá com 15 anos, quando você tiver 16 anos, vou te dar esse carro. Aí ele, pô, que legal, Justin Bieber com 15 anos sem noção, né? Caramba, que legal, valeu. Aí depois ele fala, e quando você tiver 18, essa mansão toda vai ser tua. Ou seja, quando eu olhei essa parte do vídeo, eu pensei assim, peraí, isso aqui me lembrou muito a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 4. E no capítulo 4, quando o inimigo leva Jesus para o monte mais alto do mundo, mostra todos os reinos do mundo, a glória, e fala para ele, tudo isso eu vou te dar, se prostrado você me adorar. O inimigo falando para Jesus, que Jesus teria sucesso, fama, poder, prazer, tudo isso. E aí, o que acontece? Jesus fala, reda de Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Tá certo? Então, esse método que o DIDDY faz com a galera é exatamente o método que o inimigo usa quando ele assume a postura do grande caça-talentos, né? O olheiro que fica buscando os novos talentos aí para poder apresentar. E aí o que aconteceu, meus amigos? Mais uma vez a gente vai ser muito prudente aqui nesse momento. Dizem que nessas 48 horas que o Justin Bieber ficou lá, o cara simplesmente também passou o cerol no Justin Bieber. E o Justin Bieber também ficou numa situação tão complicada que ele também precisou de uma ajuda profissional para resolver a situação dele, ok?
Então, meus amigos, não é por outro motivo, então, que você se lembra que tempos depois o Justin Bieber ele lançou um clipe lotado de mensagens subliminares, e nessas mensagens subliminares que eu mostrei lá no Inteligência Limitada, não sei quem assistiu, né, a minha participação lá no Inteligência Limitada sobre mensagens subliminares, está quase batendo 1 milhão de visualizações. Se você quiser assistir, recomendo, né, muito importante as informações que a gente mostrou lá. Nesse clipe que a gente analisou do Justin Bieber, ele pede ajuda, tá? Uma série de coisas estranhas acontecendo e muitas imagens libidinosas essas que não tem condição nenhuma da gente mostrar aqui, mas você vê ali uma série de simbologias ocultistas, você vê ali muitas coisas assim de partes mais da intimidade, tá? E passa tudo muito rápido, quem não tá atento não consegue ver, tá bom? Então aqui, ó, vou te mostrar algumas imagens que dá pra mostrar, ó. O Justin Bieber com uma cruz invertida na testa, saindo um negócio vermelho da boca dele, tá? Muito estranho. Nessa aqui, uma situação ali na cabeça dele, ó, e ele falando, se você viu isso é porque já é tarde demais, tá? Tudo muito estranho. Aqui ele pedindo ajuda, ó, escrito Help Me Please, né? Pedindo ajuda. Isso é coisa que passa muitíssimo rápido assim no vídeo, tá? Bem sinistro. Tem ele defendendo ali, fazendo apologia do uso de produtos que não são lícitos, né? Não são autorizados. Tem muitas imagens assim de demônios e monstros, assim, muitas coisas diabólicas, né? Grotescas. E tem uma imagem aqui dele do lado de uma figura demoníaca também, falando assim, o maior truque que eu já fiz. O demônio falando, o maior truque que eu já fiz. Que o maior truque, né, que ele já fez foi tentar convencer as pessoas de que ele não existe. Mais uma vez aparece ele com uma cruz invertida na testa. E essa era numa época em que o Justin Bieber estava dizendo que ele tinha se tornado cristão, ok? E aí aparece essas coisas todas aqui, ó. Só coisa sinistra, perfeito? Eu tô mostrando pra vocês o que dá pra mostrar, tá? A maioria das coisas não tem como mostrar, que é só coisa estranha. Aqui tem muita simbologia, assim, de sociedades secretas, né? Tem o olho que tudo vê, tem a pirâmide com o olho, e por aí vai, né? Os quadros compasso lá, maçônicos e tal. E muito estranho isso. Agora, a gente tá entendendo como é que a banda toca, ok? Agora a gente consegue perceber por que essas pessoas são tão problemáticas. Porque essas pessoas passam por uma espécie de iniciação, passam por uma espécie de rito de passagem, que é um negócio que arrebenta com a mente da pessoa. Amém? Trino, obrigado aí pelo apoio. Então esse negócio muito sinistro, né? Muito complicado. E é por isso que você vê que essas pessoas depois não conseguem estabelecer relacionamentos, não conseguem constituir família. Essas pessoas têm sérias questões psicológicas. Muitas dessas pessoas acabam desenvolvendo transtorno dissociativo de personalidade, ou seja, múltiplas personalidades. Então, assim, é um negócio muito heavy metal, tá? Então, o que não está sendo dito na grande mídia é exatamente a parte espiritual. Ou aquilo que a gente falou ontem, se eu não estou enganado, a parte do SRA. Quem se lembra aí o que é SRA? Coloca no chat aí enquanto eu tomo uma aguinha. Você lembra o que é SRA? Lá na Arca ontem eu contei tudo o que é SRA, abri o jogo, entramos em assuntos ali contundentes. Se você quiser já assinar a Arca, aproveita e já assina logo, que daqui a pouco a gente está indo lá para a Arca. Tá? Inclusive, vamos combinar uma parada? Eu vou dar 20 minutos para vocês, pra gente bater 8.000 likes, tá bom? 20 minutos. 20 minutos para vocês bater 8.000 likes. Daqui a 20 minutos a gente vai estar concluindo a conversa aqui, mas se a gente tiver 8.000 likes eu vou dar a palhinha, beleza? Vou dar uma palhinha lá para vocês, aqui, né? Daquilo que eu vou falar na Arca hoje, tá bom? Agora, a Elis Regina aí acertou. Tem gente, as pessoas sempre erram a letra A. Ó, o Saulo botou a letra A errado, tá? Deixa eu ver aqui. Presta atenção na letra A, tá? A Rose botou a letra A também diferente. É um pouquinho diferente, tá?
Ela acertou, mas ela usou assim um adjetivo diferente. Ela usou a letra A como adjetivo, na verdade é um substantivo, tá bom? Luísa Domingues acertou também, beleza? Então, meus amigos, nesses casos escabrosos todos, eles sempre escondem na mídia a parte mais importante, tá? No caso, lembra do Jefinho Frankenstein? Quem se lembra aqui do Jefinho Frankenstein, que tinha a ilha sinistra, a ilha do Dr. Monroe? Lembra daquele cara? Aquele cara sinistro que tinha uma ilha, que aconteciam umas coisas estranhíssimas na ilha? Vocês lembram dele, né? A gente chama de Jefinho, né? O Jefinho Frankenstein. No caso do Jefinho Frankenstein, eles falaram que ele fazia aquelas coisas lá, aquelas maldades lá com as pessoas, mas o que eles omitiam é que o Jefinho tinha um vínculo poderosíssimo com as universidades e ele tinha um vínculo poderosíssimo com o mercado financeiro. A parte da estruturação financeira dos projetos do Jefinho não aparece na grande mídia, porque envolve gente muito poderosa. Nesse caso, do que a gente está vendo agora, do DIDDY, eles não falam da parte espiritual. Eles dizem assim, só como se ele fosse um cara meio problemático que gostava de fazer maldade com os outros. Perfeito? Mas na verdade não era isso. Aquilo ali que estava acontecendo era uma situação de SRA, ou seja, não é apenas uma coisa ruim que ele está fazendo com as pessoas. Aquilo ali está envolvido num cenário, num contexto ritualístico. Ok? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quem assistiu o filme O Código da Vinci? Vocês assistiram o filme O Código da Vinci? Fala aí pra mim. Quem assistiu, fala eu, pra eu colocar aqui, pra eu ler o nome de vocês, tá? No filme O Código da Vinci, deixa eu olhar aqui o nome da galera. Pô, uma galera assistiu, né? Deixa eu pegar aqui. Caramba, muita gente. Ricardo Kimura, Paulo Vitor, Rodrigo Lisboa, Karen Leandro, Regiane, Jean, Vitor, Michele, Ralph, Tamires, Antônio de Pádua, Jason, Banda Latitude 19, Vitor Antonini, Abraão Caleb, Caio Ramalho, Rosângela Sabino, Bárbara de Sá, Jorge Lucas. Obrigado a todos que responderam. Eu não sei se vocês lembram dessa cena, mas no filme Código da Vinci tem uma cena em que eles estão praticando ali um ritual muito estranho, muito sinistro, que rola até ali umas cenas assim de pessoas despidas. Vocês lembram dessa cena? Vocês lembram dessa cena? Ou então, deixa eu perguntar pra vocês, quem assistiu o filme De Olhos Bem Fechados? Se você não assistiu, não assista não, tá? Não assista não, porque é um filme pesado. Esse filme mostra um pouco dessa parada, mostra um pouco desse contexto, né? E esse contexto aí, ele não pode ser devidamente compreendido se você não entende o lado espiritual disso. Aquilo ali, não, o que o DIDDY faz não é um mero teste que os caras fazem no sofá. Todo mundo aqui já ouviu falar nos testes que rolam no sofá para o cara poder entrar num filme, numa peça de teatro e numa novela. Todo mundo já ouviu falar nisso. Mas não é só isso. Isso é uma coisa ritualística. Isso é um processo de iniciação, tá? Obrigado, Michele, aí, pelo apoio ao canal, ok? Então, nesse contexto, o que a gente está descobrindo agora é que, realmente, no alto escalão aí das celebridades globais, mundiais, no alto escalão do poder global, rola todo esse tipo de ritualística, ok? Deixa eu perguntar para você aqui o seguinte. Você já parou para pensar de onde vem a palavra seminário? Você já ouviu, já pensou nisso? A origem da palavra seminário, tá? A palavra seminário tem a ver com aquela sementinha que o homem coloca na mulher para a mulher ficar grávida, não é? Quase a mesma palavra? Então, seminário, na verdade, eram os ritos de fertilização. Todo mundo aqui já ouviu falar no deus Baco, não já? Todo mundo já ouviu falar no deus Baco. Quem é o deus Baco? Deus Baco é o deus Dionísio. E o deus Dionísio, a gente sabe que é o deus do vinho. Mas existiam festas em honra, ou em homenagem, ou de invocação ao deus Baco. E essas festas eram conhecidas como ritos dionísicos, mas eram também conhecidos aí, o Ângelo Akira já colocou. Não eram as festas bacanas?
ok? Você já parou para pensar que a palavra bacana vem do deus Baco e tem a ver com as festas que eles faziam? Vocês já estão colocando o nome das festas aí, eu não vou falar esse nome aqui, né? O Baco, o deus do vinho, as festas dele eram as festas que rolavam esse negócio aí que tem a ver com Baco. E o pessoal saía da festa falando, e aí, como é que foi a festa? Foi bacana, ok? Aquilo ali não é festa, aquilo ali é ritual, ok? Quando você estuda a Grécia Antiga e você estuda os ritos de Eleusis ou os mistérios de Eleusis, quando você estuda a Roma Antiga, as festas em honra ao deus Saturno, como elas eram chamadas? As Saturnálias. As Saturnálias eram tão sinistras quanto as festas do Baco, do Dionísio. Inclusive porque você precisa perceber que na mitologia romana, o deus Saturno, ele é o cara do mal, tá? Ele é simplesmente o inimigo. Ele é o cara maligno ali, ele é o cara sinistro. Inclusive, a estátua principal do deus Saturno, ela ficava com uma corrente amarrada nos pés. Tipo assim, ó, você tá amarrado aí em nome de Jesus. Mas aí, na época do carnaval, equivalente ao carnaval, eles tiravam essas cordas da perna de Saturno e liberavam Saturno para participar da perdição lá com a galera, entendeu? Então, os rituais que eram feitos ali em honra ao deus Saturno, as Saturnálias, eram sinistros, eram iguaizinhos às festas que aconteciam na casa do DI, DDY.